Gente, vamos ver se volta aqui. Meu celular travou. Ficou todo preto. Deixa eu chamar de novo. Essa. Perdão, gente. Não sei o que deu no meu celular. Ficou tudo preto, travou. E eu não conseguia nem sair. Tive que desligar o celular e reiniciar. Ah, voltamos. Voltamos. Tava tão bom o assunto. E eu não sei que parte que eu parei. Mas, enfim, a gente estava falando sobre essa questão dos jovens, né? Que eu estava comentando contigo até que são muito jovens. O número maior são de jovens que cometem suicídio. Isso até a gente tinha falado, eu acho, né, sobre o porquê que esse número de jovens ele tem, inclusive, aumentado, né, do suicídio. Bom, é difícil até para os pesquisadores encontrarem uma relação diretamente, né? Tipo assim, é isso e é isso, do porquê que isso acontece mais em adolescentes, né? Na verdade, é uma faixa etária bem específica ali, dos 15 aos 35 anos, por aí, que seria quando é adolescente e depois jovem adulto. Então, o que a gente tem, né? O que a gente tem de estudos falando sobre isso? Primeiro, vamos considerar a adolescência, né, como o período do qual a adolescência é, né, que é um período realmente de instabilidade emocional, né, um período de pleno desenvolvimento da personalidade. É um período em que a gente está buscando, enquanto adolescente, socializar mais com os pares, né? Então, Uhum. com os colegas, com os amigos, a gente está começando a se afastar um pouco do núcleo familiar, né? Então, se acontece um suicídio no grupo de amizades, né? O meu melhor amigo acaba fazendo isso, eu posso vir a pensar em também fazer isso, né? É um período de maior impulsividade, é um período onde a gente acha que talvez não vai acontecer comigo, e aí podem acontecer tentativas, que é uma tentativa, mas tem um pensamento ambivalente. Não, mas não vai acontecer talvez, né? E aí a gente leva em consideração algumas outras coisas, na pressão muito forte, né, dessa faixa etária, principalmente porque, por exemplo, pré-vestibular, né, muita concorrência, né, dependendo do curso ali que a pessoa pretende. O bullying, que aparece nas escolas de uma maneira muito forte e agressiva e cada vez mais, né? O uso de álcool e drogas, que também acontece nessa faixa etária. Então, são Uhum. realmente vários fatores associados, mas é importante que a gente se atente para esses dados, né? Que realmente é um dado consistente de que os números de suicídio entre os jovens têm aumentado. É. Gente, a live caiu. Aqui a Alice falou que o Insta dela bugou. Eu acho que foi também o que aconteceu no meu Insta, porque ele travou todo, assim, sabe? Ele não conseguia nem tentar conectar de novo aqui. Enfim, de repente deve ser essas funções do Instagram que ele tava esses dias instável também. Mas falando sobre essa questão, eu vi que a Cris, antes de cair a live, ela perguntou se nesse setembro amarelo, como a gente aborda esse assunto, não aumentam os casos de suicídio. Também é uma informação controversa. Se tem alguns estudos e até alguns episódios em que mostra realmente que quando a gente fala, sei lá, que quando acontece e reporta-se o suicídio, e é por isso que o suicídio não são, né, os suicídios não são reportados, se observa uma maior, vários casos de comportamentos suicidas também, né? Mas e aí a gente pode dizer, bom, então os adolescentes, quando escutam falar sobre isso e assistem um filme e que está mostrando como fazer, né, como funciona,
pode daqui a pouco incentivar, se a gente não falar e não mostrar que a gente entende o que ele está sentindo e a gente está se disponibilizando para ajudar, também, né? Então é uma informação Pode. controversa, mas que tem sim uma evidência, às vezes, né? Alguns casos realmente acontece. Por isso que eu disse lá no iniciozinho, né? Antes de travar tudo, Uhum. que é importante como a gente vai abordar esse tema. Isso sim, isso é muito importante, né? Porque a gente não sabe quem está ouvindo o que a gente está dizendo, né? E o que, que a pessoa está sentindo. Então, realmente, a forma como a gente aborda, ela é bem importante. Mas eu acredito que é muito importante que a gente fale, sim, sobre o suicídio dessa forma, sabe? Mais aberto mesmo. E tirando alguns mitos e tabus ali. Exato, porque é importante que a gente fale até para, de repente, alguém que está acompanhando, tem algum familiar que, de repente, apresenta algum desses sintomas que a gente falou, algumas dessas situações, né? Como a gente lidar com essa situação. Inclusive, aqui tem uma pergunta sobre os casos de incidência são comuns nas tentativas de suicídio? Isso é bem importante também. Essas tentativas prévias, ou seja, já respondendo que sim, tem Uhum, reincidência, né? Essas tentativas prévias são o alarme para a gente pensar que pode daqui a pouco haver um suicídio. E aí, quando a gente já acaba vendo que já aconteceu o suicídio, a gente vai ver que já teve tentativas prévias. Então, sim, tá? Tem a pessoa, ela pode sim tentar mais de uma vez, né? E de formas diferentes. E isso, inclusive, é um alerta para que daqui, uhum, né? Para a gente ficar mais alerta ainda de que o comportamento suicida pode acontecer. uhum. Bom, aqui eu já acabei respondendo essa questão dos jovens, né? A gente acabou, tem uma pergunta porque temos cada vez mais jovens cometendo, então a gente acabou respondendo, né? Ali quando eu te comentei que eu fiquei apavorada com a pesquisa que eu fiz. E aí teve outra pergunta que é como ajudar ou lidar com parentes que têm depressão e bipolaridade. Se essa pergunta é bem interessante, né? Se o paciente, né, se a pessoa, o familiar, já está em acompanhamento psicológico, psiquiátrico, né, uma boa maneira de ajudar, e isso daí vai depender muito do psicólogo e do psiquiatra que está ali. Mas esses familiares buscarem informações sobre como né, como esses transtornos são, o que aparece de sintoma, como é, e é o que a gente chama de psicoeducação, né? O psicólogo pode fazer essa psicoeducação, que é explicar, né, que pensamentos a pessoa tem, o que pode acontecer naquele momento, para que a família toda saiba o que acontece, né, na existência desses transtornos, né? Agora, se a pessoa não está em acompanhamento, a primeira coisa, então, é tentar ajudar a pessoa nesse sentido, de que ela procure ajuda, né? De que ela procure ajuda profissional, de um psicólogo e de um psiquiatra, né? E aí a família inteira tem que se mobilizar e desmistificar, tirar aquela crença de que psiquiatra é coisa de louco e de que está indo no psicólogo piorou, né? Uhum. Então a família inteira pode ajudar nisso, assim, né? Tentar aconselhar, incentivar a pessoa a buscar ajuda, se disponibilizar também, né, para ajudar. Até porque todas essas questões, eu acho assim, que quando a gente fala de depressão, de qualquer outro tipo de transtorno, também isso é um tabu, né? As pessoas pensam, ah, a pessoa tá depressiva. Não é, sabe? Eu mesma, até quando eu tive depressão e acabei desenvolvendo toque, compulsão, tu falava e as pessoas, ai, que bobagem, sabe? E tem muito isso das pessoas não darem essa importância para depressão, que é uma doença tão séria, né? Que as pessoas acham que às vezes é só uma bobagem, que a pessoa, ai, tá triste, né? Confundem muito essa questão da depressão com tristeza e outros transtornos que podem vir, né? Achando, ai, é só a pessoa esquecer e que vai passar. Não, né? É muito sério, precisa realmente. Uhum. É muito triste, assim, quando algum familiar, né, e aí os pacientes nos relatam, ah,
alguém da minha família me disse que é só eu ter força de vontade, que eu não tenho força de vontade e aí é por isso que eu não consigo, eu não me ajudo, né? É muito triste ouvir isso porque lembra que eu falei lá no início dos sintomas da depressão, né? Que é um sintoma da depressão a pessoa perder o sono ou ter mais sono, a pessoa perdeu o apetite ou comer mais, a energia fica diminuída, a pessoa fica, né, bem mais desatenta, ela não consegue mais prestar atenção nas coisas que antes ela conseguia. E aí, o que eu falei que era importante, que são aqueles pensamentos negativos, né? A tríade que eu falei sobre a visão negativa e pessimista do mundo, das pessoas e de mim mesmo. E aí vem alguém e me fala isso, né? Tipo, ah, você não se ajuda, né? É só você querer que vai conseguir. A pessoa não tem energia, às vezes, para sair da cama, né? Já começa por aí. Exato. E aí, ela escutando isso, então eu realmente devo ser, Andressa, acho que agora a né? tua Isso internet. que os meus pensamentos. Que os... Voltou? A tua agora. Voltou. Ai, meu Deus. Vai me dizendo mesmo, daí qualquer coisa eu mudo aqui a conexão. Agora tá boa? Tá. E Voltou, aí, aham. tá. E aí alguém, né, algum familiar meu, que é alguém que tá mais próximo, que eu confio para dizer como eu estou me sentindo, me diz isso, né? Que não pensa nisso, isso é bobagem, é só começar a fazer tuas coisas que dá tudo certo, planeja uma rotina e vai fazer. E aí, ouvindo isso, né, eu acabo reforçando, né, os meus pensamentos, eles ficam cada vez mais fortes, de que eu realmente sou incapaz, de que eu realmente não consigo, de que a culpa é minha mesmo, eu estou nessa condição porque a culpa é minha. E aí, né, fica ainda mais difícil eu conseguir fazer algo. Né? E é isso que a gente tem que entender da depressão. Uhum. Né, a depressão, ela acaba favorecendo com que eu tenha comportamentos, às vezes destrutivos, que vão reforçar o meu quadro. Né? Uhum. Então eu posso nadar contra isso, mas sozinha é muito difícil, né? Porque a tendência é que eu reforce esse quadro, né? Esse quadro sintomatológico, eu vou reforçando isso. Então é isso, né? A família É, por isso que é importante, né, a gente falar sobre isso para até familiares, pessoas que estejam aqui, que já passaram por essa situação, como eu vi que tem gente relatando aqui. Observe, né, porque é complicado a gente dizer que é uma bobagem, que não é nada sério, porque realmente tu não sabe o que aquela pessoa está sentindo. E eu vejo muito isso agora falando sobre os jovens, né, pegando esse gancho agora dessa questão da internet, a gente vê vários influenciadores também depressivos por causa dessa questão de aparentar uma vida 100% perfeita, maravilhosa, e às vezes não é isso, entendeu? Inclusive, até hoje, antes de falar sobre a live, eu compartilhei um IGTV de uma menina que ela tá com depressão por causa disso, dessa cobrança de uma vida 100% feliz nas redes sociais, né? Porque a gente acaba sempre olhando a grama do vizinho, a vida parece que de todo mundo tá bem e a nossa não tá. E cada vez tem aumentado também o quadro de depressão para essas pessoas que trabalham com a exposição. uhum. E até porque, e a gente tem que entender isso também, mas a pessoa tem uma vida perfeita e tem tudo e faz tudo muito bem e tudo mais. Só que essa pessoa, ela tem uma exigência que vem dela mesmo muito alta. É altíssima, né? E é uma exigência dela mesma, né? Dela com ela mesma, né? E aquilo que eu falei, eu vou repetir sempre isso, tá? Da tríade, né? Do pensamento sobre eu, sobre o mundo, sobre as pessoas. O meu pensamento sobre mim mesma já é tão exigente que se eu cometer um erro, né, vai ser horrível. Agora, se eu cometer um erro e alguém vê isso, aí piorou, né? Ainda mais quando a pessoa trabalha com a exposição. E é isso que a gente tem que começar a desconstruir, assim, né? Que a depressão, né, os comportamentos suicidas não estão ligados ao quão
quanto de sofrimento aquela vida possui nos meus parâmetros de sofrimento, né? O que que eu acho que é sofrer, o que que eu acho que é ruim, o que que eu acho que é triste, né? E sim com os parâmetros da própria pessoa, né? Com as crenças que ela tem de como as coisas funcionam, como a vida deveria funcionar, né? E esses altos padrões, eles realmente... a gente vê isso, né? Quando a Uhum, gente vê algum famoso, algum escritor muito uhum. famoso que também acabou cometendo o suicídio. Então, a gente também tem que estar atento a isso, né? Não é só alguém que, sei lá, que diz para todo mundo que tá muito triste que vai se matar. E aí a gente se confunde, né? Porque aí quando fala, a gente acha que não é verdade, que não é um aviso. E aí quando acontece, entre aspas, do nada, a gente, mas o que será que estava acontecendo? Isso que acontece, às vezes, quando tu sabe de alguém que, tipo, nossa, mas não aparentava, a pessoa não, né, tava sempre sorridente, como até a Lizzie comentou ali, né, de pessoas que ela conhece que estavam sempre cercadas de pessoas e que acabaram cometendo suicídio. Realmente é algo bem íntimo, né, da pessoa. Não tem como a gente julgar aquele pensamento da pessoa, como tu disse, vai da crença dela, vai da vida dela, é uma coisa única dela, né? Não tem como a gente julgar, né, isso. Exatamente. E aí aqui vem essa questão. O que fazer quando alguém fala isso? Quando alguém, por exemplo, algum conhecido chega para mim e fala: "Ai, tô cansado da minha vida, tô pensando em me matar", ou qualquer outra coisa assim que remeta ao suicídio. Como é que a gente lida com esse tipo de fala, né, que a gente presencia? E importantíssimo, né? Eu vou falar primeiro, então, enquanto familiar, amigo, né, e conhecido, e depois eu vou falar um pouco sobre o que o psicólogo poderia fazer nesse momento, porque eu acho que é importante até para caso a pessoa pense em procurar ajuda, né? Uhum, Mas enquanto amigo, enquanto familiar, quando alguém tá me dizendo, olha, eu quero morrer, eu acho que minha vida tá péssima e e eu acho que essa é a solução. Eu acho que o mundo seria melhor sem mim, sei lá. Essa pessoa, ela realmente está sofrendo. A gente primeiro precisa entender isso. Ela está sofrendo e para ela chegar e falar isso para ti, né, muito provavelmente ela precisa de ajuda e ela está pedindo ajuda. Mesmo uhum, que talvez ela esteja em ambivalência, né, pensando se ela realmente vai tentar ou não, ela ainda está sinalizando que ela precisa de ajuda. Então, quase que num discurso ensaiado, mas é porque realmente é isso que a gente espera ouvir, né? Ou é isso que a gente gostaria de oferecer para a pessoa, é dizer, olha, eu me importo com o que tu tá sentindo, né? Eu quero saber, tá, mas por que que tu acha isso? O que que tá te levando a pensar isso? Né? Eu quero entender mesmo, eu quero saber, as tuas emoções são importantes para mim, né? Eu quero poder validar as tuas emoções, né? Então, se tu tá triste, ok, tu pode ficar triste e eu quero entender e quero tentar te ajudar nisso, né? Eu não uhum, quero que tu fique feliz do nada e que tu pare de pensar isso, né? Eu quero entender o porquê que isso está acontecendo e no que eu posso te ajudar. De repente, a gente combina que tu vai me ligar amanhã, uhum. tá? Né? Então, a gente pode fazer algumas combinações assim, talvez, quem sabe, a gente fica junto, mas aí quando a gente não tiver, tu me liga, né? Liga para algum amigo. E aí também ajudar a pessoa a procurar ajuda de um profissional. Mas é isso, sabe? É tentar validar o que a pessoa está sentindo. Por quê? Porque muitas pessoas, né? E a gente vê isso na clínica, óbvio, né? A gente aprende durante a vida inteira que eu expressar uma emoção ruim, negativa, não é tão interessante, Uhum, né? Não, tipo assim, não é interessante para puxar uma conversa, não é interessante para as pessoas terem uma boa visão de mim, não é interessante, né? Enquanto homem, por exemplo, que eu diga que eu tenho emoções ruins, né? Que eu fico triste, que eu tô pensando em me matar. E aí a gente tem que começar a dizer que não, que é importante falar sim, que eu quero te ouvir, que tu não tá me incomodando, né? uhum, Não, tu não tá me incomodando quando tu fala isso, eu realmente quero te ouvir, né? E aí, enquanto profissional, né, enquanto psicólogo ou profissional da saúde, que escuta um relato desse, se for na clínica, por exemplo, a gente
tem duas situações em que a gente quebra o sigilo, né? Que é quando a pessoa está indicando, né? Sinalizando um risco para ela mesma, para a vida dela mesma, ou risco para alguém, né? Uhum. E aí, nesses casos, a gente pode, né? Claro, a gente vai conversar com o paciente, né? Tentar dizer para ele como é importante envolver a família nesse processo e tudo mais. A gente vai pedir ajuda da família, né? Para identificar o que tem em casa, que daqui a pouco pode ser usado para fazer isso, né? Identificar que momentos do dia parece que ela fica um pouco mais triste, né? E aí também a gente pode também combinar, né? E se compromissar com aquele paciente de dizer, ó, você pode me ligar em qualquer momento do dia, né? Se essa ideação suicida, né, virar uma intenção e virar um plano, se daqui a pouco você tem um plano, né, de como você vai fazer e o que tem que ser feito para que você faça a ação suicida, quando isso acontecer, você vai me ligar. E aí Uhum. você vai me dizer qual é o plano, né? Para eu tentar te ajudar a interferir naquele momento, né? Então, e claro que em casos mais graves a gente pensa numa intervenção de internação. Uhum. Né? Perfeito. E eu tava vendo aqui os comentários das meninas, né? E eu também hoje, quando tava me preparando para essa live, também eu pensei, né? Como a gente tá falando, é um assunto bem delicado, mas exatamente por isso, né? Como você tá falando, a gente às vezes tá aqui, de repente passa pela live e diz, ah, estão falando sobre Setembro Amarelo, não quero ver, não quero ouvir falar sobre o assunto, né? Como a gente tem essa coisa de não querer saber desse lado negativo, de sentir essas emoções, porque logo que começou a pandemia mesmo, eu também falei que eu fiquei alguns dias off, porque eu me permiti sentir aquela angústia que eu estava sentindo, me permiti ficar triste, porque eu tinha que sentir aquilo, não adiantava eu guardar para mim. E como a gente tem essa dificuldade, né, de expressar, de falar essas coisas que a gente pensa, não é uma. Ou como as meninas estão falando, as pessoas não levam a sério, acho que é uma bobagem. E que muitas pessoas falam, né, que a depressão é o mal do século, porque é uma coisa muito difícil da gente lidar, porque, como tu disse, é uma coisa muito peculiar. Às vezes a gente olha para a pessoa do lado, a pessoa tem tudo, né? Tudo que a gente imagina, ela tem tudo para ser feliz, mas ela não é feliz, né? Ela tem alguma coisa que desencadeia uma depressão nela. Então, fica mais difícil da gente diagnosticar, né? Porque não é uma coisa que a pessoa tá gripada, ela tem o sintoma da febre, da tosse. Não, né? A depressão tu não consegue ter algo assim muito palpável, porque cada um, pelo que tu falou, né, se manifesta de um jeito. Então, como é Uhum. importante a gente falar sobre isso aqui e abrir a nossa cabeça também para refletir sobre esses aspectos, né? E levar a sério esse assunto que é de suma importância, né? Que é a prevenção do suicídio e a valorização da vida. Uhum. E realmente é claro que é um tema muito difícil de falar e é desconfortável, porque ele faz a gente pensar na morte, né? Uhum. E a gente já não gosta de pensar nisso, mesmo sabendo que isso vai acontecer em algum momento. É a única certeza que tem, né? Exato, e mesmo assim a gente não gosta de falar sobre isso. Então imagina quando é algo que remete a muito sofrimento, né? Que remete a muito desamparo, desespero, né? Um ato de desespero. A... E aí eu tinha falado antes, né, que o suicídio ele não acontece só um depressivo. E alguém falou ali, né, que o depressivo não fica só triste pelos cantos, pode ser alguém vaidoso e tudo mais. E ele pode não estar nem, né, não pode nem ter o diagnóstico, não saber que tem, ou não ter o diagnóstico de depressão, por não encaixar naqueles sintomas todos, mas a ideação, né, suicídio, os pensamentos sobre morrer, às vezes estão frequentes. E aí acontece uma situação lá que é o que realmente o que desencadeia, né? E isso pode realmente acabar acontecendo. E a gente precisa falar sobre isso. Quando eu falo isso do sofrimento, né, que é aquilo de desamparo, né, uma coisa que está muito ligada ao suicídio é a desesperança. Né? Uhum. Quando eu não tenho mais esperança
em dias melhores, né? Eu acho que realmente não tem como isso melhorar, né? Eu acho que eu não consigo ver nada além disso que eu tô vendo agora, eu não consigo ver um futuro lá pela frente. E aí, como que tu vai falar para uma pessoa, né? E ainda respondendo a pergunta de como que eu Uhum. ajudo, né, alguém? Como que eu vou falar para a pessoa assim, ó, não, vai dar tudo certo. Quem sabe a gente toma uma cervejinha e aí tu esquece isso, vai dar tudo certo. Amanhã a gente começa a planejar daqui como é que vai ser os próximos meses. Como que tu vai falar para alguém que não consegue ver esperança em melhorar pelo menos a rotina, que é acordar, sair da cama e tomar um café, né? Que tudo vai ficar bem, né? Com certeza ela vai dizer, ela, né, ela vai pensar, não, não tem como as coisas dar, tudo dar bem, né? Não tem como, né? Não tem mais esperança de que algo possa melhorar. E tem a ideia errada, às vezes, também, da pessoa, né, que tenta o suicídio, de que ela realmente está livrando as pessoas ao redor de ter que lidar com o sofrimento dela, que nem ela consegue lidar. E aí, como é que as pessoas, né, como se fosse um grande incômodo, né? E aí, por isso que eu disse aquilo de tentar validar a emoção e tudo mais, porque a gente tem algumas lógicas erradas de pensamento que nos dizem que as emoções negativas são muito insuportáveis. Eu não vou conseguir. É insuportável sentir tristeza, né? E, e aí a gente vai tentando lidar com isso com comportamentos às vezes que são destrutivos também, né? Uhum. Eu bebo em excesso, eu tô muito estressado, eu pego o carro e ando, né? Também são comportamentos Como destrutivos que é para as coisas. Exato, então tudo para eu não lidar, não bater de frente com aquela emoção que é negativa, né? Mas por quê? Porque eu tenho aquela lógica de que as emoções negativas são insuportáveis, eu não consigo tolerar aquilo, Uhum. aquilo é intolerável para mim, né? E é isso que o comportamento suicida quer se livrar, é isso, né? Não é a pessoa está sendo egoísta e não tá. Não, não é isso. É se livrar de um sofrimento e de uma coisa muito difícil de mudar, assim, né? De Uhum. falar que as emoções ruins são toleráveis e que, na verdade, viver, né? Nós, seres humanos, a gente mais vive em sofrimento do que em alegria, em prazer, né? Alegria e prazer é o que a gente está buscando sempre, Uhum. né? Mas na verdade a gente vive num sofrimento eterno, assim, né? A gente tem questões problemáticas todo o tempo, né? E a gente tem que ficar lidando com isso o tempo inteiro. Isso é. Só que, claro, a gente ainda busca prazer e alegria nas coisas, né? A gente ainda busca satisfação. E a pessoa que está nesse nível de sofrimento já talvez não vê mais prazer e alegria em quase nada, né? Então a Exato. gente tem que começar devagarinho a tentar identificar, olha, algumas coisas, né? Alguma coisa deve te despertar alguma esperança, Uhum. né? Buscar resgatar essa esperança que a pessoa perdeu, né? Aqui a Fernanda comentou, né? As redes sociais podem ajudar na manutenção da depressão, pois somente vemos pessoas felizes e as pessoas não conseguem viver aquilo. Sim, a gente estava falando até antes sobre essa questão, né, das redes sociais. Hoje em dia tem muito mais isso, né, das pessoas estarem compartilhando suas vidas. Mas é que eu digo, é que nem eu falo assim, dificilmente a gente vai postar uma foto triste, né? Vai postar alguma coisa ruim, porque não é algo que a gente se sente confortável em falar, mas eu mesma, falando sobre essa questão da autoaceitação, que eu conversei aqui há poucos dias com a Luísa e que eu desabafei sobre algumas questões, até nesse processo de desconstrução de alguns valores que eu tinha antes e que agora eu já não tenho mais, isso também me trouxe um sofrimento, né? Porque eu pensei, nossa, como é que eu fazia isso? Como é que eu fazia aquilo? E tu começa a ver que a tua vida muda muito drasticamente, os pensamentos, e isso traz um sofrimento, porque tu fica Uhum. pensando como é que eu vou levar isso daqui pra frente, né? Eu fazendo uma terapia agora com a Andressa. Sim, foi muito louco, assim, porque ao mesmo tempo em que eu tava buscando essa mudança, veio um sofrimento junto, porque eu vi
que realmente as coisas não eram, de repente, como eu imaginava. E agora, aquela hora que tu falou da depressão, quando eu tive depressão, eu desenvolvi toque por compras. Tipo, eu comprava, na hora eu tava feliz, mas a partir do momento em que chegava em casa, eu guardava as coisas com sacola, escondia, né? E aquela minha felicidade acabava. E ela só ia voltar a hora que eu realizasse uma outra compra, né? E aí foi diagnosticada porque as pessoas falavam, ah, não, é bobagem, é bobagem, é bobagem. Até que chegou um limite que a minha família viu, não realmente, porque eu comecei a ter alguns pensamentos também de, ai, não quero mais viver, sabe? Né? Não queria sair Uhum. da cama, só queria dormir, não queria fazer mais nada. E aí sim, a minha família entendeu, não, ela realmente, ela tá com depressão, ela tá com uma doença, vamos procurar ajuda com um psicólogo, com um psiquiatra. E aí foi que eu consegui. Mas como é importante que a gente verifique, entenda isso, né? Porque se a gente não quer falar, eu mesma não conseguia me comunicar com a minha família sobre aquilo que eu estava sofrendo. Então, como é importante a gente falar sobre esse assunto também para que pessoas que estejam vindo, que tem alguém à volta que nota uma mudança de comportamento, chegue na pessoa e pergunte, né? O que está acontecendo? Por que tu não tá levantando mais? Por que tu não tá tendo aquela energia que tu tinha? Né? Então, por isso que é muito importante que a gente aborde isso para que a gente consiga diagnosticar e auxiliar pessoas na nossa volta, né, sobre esse assunto, né? Evitar que possa vir algo mais sério. Exatamente. Aqui, E pode pode falar. falar. Não, a Lísia perguntou se a automutilação pode ser um sinal de, de uma ideação suicida. A automutilação, ela é bem difícil de identificar como um sinal de ideação suicida. Por quê? Porque algumas pessoas fazem, né, esse comportamento da automutilação para aliviar algum sofrimento também, mas para aliviar alguns pensamentos e até para se sentirem conectadas com o corpo, porque o que acontece às vezes é uma desconexão dos pensamentos do que eu estou sentindo. E aí, às vezes, a mutilação pode acontecer por conta disso, e não Uhum. necessariamente por uma intenção, né, de se matar ou de morrer, né? É Então, a dor também. exato, exato. Então não tem como dizer que sim né? Mas também que de descartar que possa ser. Até a gente pode falar rapidamente assim de alguns sinais, né? Para tentar identificar Isso é a última, um era risco. a última pergunta, a questão dos sinais, né? Quais são os sinais principais? O isolamento, foi a primeira coisa que eu falei, né? O isolamento, porque a busca do isolamento, se a pessoa tá sofrendo, né? Ah, mas se ela tá triste, por que ela não pede ajuda e não vai, sei lá, fazer alguma coisa? É justamente por aquela tríade dos pensamentos, né? De achar que ela tá incomodando, de que ela é culpada pela condição em que ela está, que ela não consegue fazer as coisas, né? Ela vai perdendo o prazer e a vontade de fazer atividades que ela fazia, então começa a ficar realmente mais isolada, e isso acaba reforçando os pensamentos, né? Uhum. Tipo assim, eu acho que a pessoa não gosta muito de mim, aí eu me isolo, eu acabo reforçando, porque a pessoa pode ficar incomodada, esse é um sinal importante, né? Ah, eu não tenho vontade de falar com ninguém, eu quero ficar sozinha. E daí, de vez em quando, às vezes pede ajuda, mas daqui a pouco ela se isola novamente, porque é muito difícil fazer esse movimento. Então, os comportamentos agressivos que eu falei, principalmente em criança, né? Irritação, irritabilidade, mas daí no adulto, pode ser comportamentos agressivos nos comportamentos de risco, né? Quando ele acaba bebendo muito Uhum. ou né, cometendo algumas infrações, alguma coisa assim nesse sentido, né? Que são esses comportamentos de risco que acabam levando a consequências que também são ruins, né? As falas, né, as conversas sobre o querer morrer, né? O por que será que faz sentido continuar vivendo? Por que a gente tá aqui, né? Faz sentido Uhum. continuar vivendo? Então, mesmo que for
a pessoa não deixar claro ali, dizendo, eu quero morrer, mas dar uma atenção para isso, né? Quando surgir esses tipos de conversa, né? Sentimento de culpa persistente, a pessoa está sempre dizendo, a culpa foi minha, eu estou me sentindo muito culpada, né? Uma sensação de desamparo, né? Desespero, dizer, eu não sei se eu aguento sentir tudo isso que eu estou sentindo, Uhum. né? E aí, em casos mais específicos, assim, e normalmente com pessoas bem mais velhas, despedidas, né? A pessoa começa a se despedir, né? Começa a providenciar algumas coisas da casa ali, porque acha que daqui a pouco... Aí a fala é, não, daqui a pouco pode acontecer alguma coisa, então já vou deixar tudo organizado, né? Em casos de idosos, às vezes acontece até de fazer testamento, né? Para já organizar, né? Isso tudo que eu tô falando faz parte já do planejamento, né? Uhum. Então, às vezes é isso. Se a pessoa começa a falar muito, tu pergunta, tá, mas tu já pensou mesmo? Daí, já pensei, já tive até ideias do que eu poderia fazer para isso, né? Aí são sinais bem importantes. E aí a gente precisa fazer aquilo, né? Validar as emoções, validar o que a pessoa está sentindo e procurar ajuda. Validar. Então, validar essa questão que tu diz antes de não falar que é uma bobagem, sim entender e validar aquela argumentação da pessoa, não dizer, é uma bobagem. Sim, questionar por que daquilo e continuar a conversa para que se tente achar uma solução. Exatamente. Tá, perfeito. Aqui, Pré-vestibular, né? Muita concorrência, né? Dependendo do curso ali que a pessoa pretende. O bullying, que aparece nas escolas de uma maneira muito forte e agressiva e cada vez mais, né? O uso de álcool e drogas, que também acontece nessa faixa etária. Então, são realmente vários fatores associados, mas é importante que a gente se atente para esses dados, né? Que realmente é um dado consistente de que os números de suicídio entre os jovens têm aumentado. é, gente, a live caiu. Aqui a Alice falou que o Insta dela bugou. Eu acho que foi também o que aconteceu no meu Insta, porque ele travou todo, assim, sabe? Ele não conseguia nem tentar conectar de novo aqui. Enfim, de repente deve ser essas funções do Instagram que ele tava esses dias instável também. Mas falando sobre essa questão, eu vi que a Cris, antes de cair a live, ela perguntou se nesse Setembro Amarelo, como a gente aborda esse assunto, não aumentam os casos de suicídio. Também é uma informação controversa. Se tem alguns estudos e até alguns episódios em que mostra realmente que quando a gente fala, sei lá, que quando acontece e reporta-se o suicídio, e é por isso que o suicídio não são, né, os suicídios não são reportados, se observa uma maior, vários casos de comportamentos suicidas também, né? Mas e aí a gente pode dizer, bom, então os adolescentes, quando escutam falar sobre isso e assistem um filme e que está mostrando como fazer, né, como funciona, pode daqui a pouco incentivar. Se a gente não falar e não mostrar que a gente entende o que ele está sentindo e a gente está se disponibilizando para ajudar, também, né? Então é uma informação controversa, mas que tem sim uma evidência, às vezes, né? Alguns casos realmente acontece. Por isso que eu disse lá no iniciozinho, né? Antes de travar tudo, Uhum. que é importante como a gente vai abordar esse tema. Isso sim, isso é muito importante, né? Porque a gente não sabe quem está ouvindo o que a gente está dizendo, né? E o que a pessoa está sentindo. Então, realmente, a forma como a gente aborda, ela é bem importante. Mas eu acredito que é muito importante que a gente fale, sim, sobre o suicídio dessa forma, sabe? Mais aberto mesmo. E tirando alguns mitos e tabus ali. Exato, porque é importante que a gente fale até para, de repente, alguém que está acompanhando, tem algum familiar que, de repente, apresenta algum desses sintomas que a gente falou, algumas dessas situações, né? Como a gente lidar com essa situação. Inclusive, aqui tem uma pergunta
sobre os casos de incidência são comuns nas tentativas de suicídio? Isso é bem importante também. Essas tentativas prévias, ou seja, já respondendo que sim, tem Uhum, reincidência, né? Essas tentativas prévias são o alarme para a gente pensar que pode daqui a pouco haver um suicídio. E aí, quando a gente já acaba vendo que já aconteceu o suicídio, a gente vai ver que já teve tentativas prévias. Então, sim, tá? Tem a pessoa, ela pode sim tentar mais de uma vez, né? E de formas diferentes. E isso, inclusive, é um alerta para que daqui, uhum, né? Para a gente ficar mais alerta ainda de que o comportamento suicida pode acontecer. uhum. Bom, aqui eu já acabei respondendo essa questão dos jovens, né? A gente acabou, tem uma pergunta porque temos cada vez mais jovens cometendo, então a gente acabou respondendo, né? Ali quando eu te comentei que eu fiquei apavorada com a pesquisa que eu fiz. E aí teve outra pergunta que é como ajudar ou lidar com parentes que têm depressão e bipolaridade. Se essa pergunta é bem interessante, né? Se o paciente, né, se a pessoa, o familiar, já está em acompanhamento psicológico, psiquiátrico, né, uma boa maneira de ajudar, isso daí vai depender muito do psicólogo, do psiquiatra que está ali. Mas esses familiares buscarem informações sobre como né, como esses transtornos são, o que aparece de sintoma, como é, e é o que a gente chama de psicoeducação, né? O psicólogo pode fazer essa psicoeducação, que é explicar, né, que pensamentos a pessoa tem, o que pode acontecer naquele momento, para que a família toda saiba o que acontece, né, na existência desses transtornos, né? Agora, se a pessoa não está em acompanhamento, a primeira coisa, então, é tentar ajudar a pessoa nesse sentido, de que ela procure ajuda, né? De que ela procure ajuda profissional, de um psicólogo e de um psiquiatra, né? E aí a família inteira tem que se mobilizar e desmistificar, tirar aquela crença de que psiquiatra é coisa de louco e de que está indo no psicólogo piorou, né? Uhum. Então, a família inteira pode ajudar nisso, assim, né? Tentar aconselhar, incentivar a pessoa a buscar ajuda, se disponibilizar também, né, para ajudar. Até porque todas essas questões, eu acho assim, que quando a gente fala de depressão, de qualquer outro tipo de transtorno, também isso é um tabu, né? As pessoas pensam, ah, a pessoa tá depressiva, não é, sabe? Eu mesma, até quando eu tive depressão e acabei desenvolvendo toque, compulsão, tu falava e as pessoas, ai, que bobagem, sabe? E tem muito isso das pessoas não darem essa importância para depressão, que é uma doença tão séria, né? Que as pessoas acham que às vezes é só uma bobagem, que a pessoa, ai, tá triste, né? Confundem muito essa questão da depressão com tristeza e outros transtornos que podem vir, né? Achando, ai, é só a pessoa esquecer e que vai passar. Não, né? É muito sério, precisa realmente. Uhum. É muito triste, assim, quando algum familiar, né, e aí os pacientes nos relatam, alguém na minha família me disse que é só eu ter força de vontade, que eu não tenho força de vontade, e aí é por isso que eu não me ajudo, né? É muito triste ouvir isso, porque lembra que eu falei lá no início dos sintomas da depressão, né? Que é um sintoma da depressão a pessoa perder o sono ou ter mais sono, a pessoa perdeu o apetite ou comer mais, a energia fica diminuída, a pessoa fica, né, bem mais desatenta, ela não consegue mais prestar atenção nas coisas que antes ela conseguia. E aí, o que eu falei que era importante, que são aqueles pensamentos negativos, né? A tríade que eu falei sobre a visão negativa e pessimista do mundo, das pessoas e de mim mesmo. E aí vem alguém e fala isso, né? Tipo, você não se ajuda, né? É só você querer que vai conseguir. A pessoa não tem energia, às vezes, para sair da cama, né? Já começa por aí. E Exato. aí, ela escutando isso,
Então eu realmente devo ser, Andressa, acho que agora a né? tua Isso internet. que os meus pensamentos. Que os... Voltou? A tua agora. Voltou. Ai, meu Deus. Vai me dizendo mesmo, que daí qualquer coisa eu mudo aqui a conexão. Agora tá boa? Tá. E Voltou, aí, aham. tá. E aí alguém, né, algum familiar meu, que é alguém que tá mais próximo, que eu confio para dizer como eu estou me sentindo, me diz isso, né? Que não pensa nisso, isso é bobagem, é só começar a fazer tuas coisas, que dá tudo certo, planeja uma rotina e vai fazer. E aí, ouvindo isso, né, eu acabo reforçando, né, os meus pensamentos, eles ficam cada vez mais fortes, de que eu realmente sou incapaz, de que eu realmente não consigo, de que a culpa é minha mesmo, eu estou nessa condição porque a culpa é minha. E aí, né, fica ainda mais difícil eu conseguir fazer algo. Né? E é isso que a gente tem que entender da depressão. Uhum. Né, a depressão, ela acaba favorecendo com que eu tenha comportamentos, às vezes destrutivos, que vão reforçar o meu quadro. Né? Uhum. Então eu posso nadar contra isso, mas sozinha é muito difícil, né? Porque a tendência é que eu reforce esse quadro, né? Esse quadro sintomatológico, eu vou reforçando isso. Então é isso, né? A família É, por isso que é importante, né, a gente falar sobre isso para até familiares, pessoas que estejam aqui, que já passaram por essa situação, como eu vi que tem gente relatando aqui. Observe, né, porque é complicado a gente dizer que é uma bobagem, que não é nada sério, porque realmente tu não sabe o que aquela pessoa está sentindo. E eu vejo muito isso agora falando sobre os jovens, né, pegando esse gancho agora dessa questão da internet, a gente vê vários influenciadores também depressivos por causa dessa questão de aparentar uma vida 100% perfeita, maravilhosa, e às vezes não é isso, entendeu? Inclusive, até hoje, antes de falar sobre a live, eu compartilhei um IGTV de uma menina que ela tá com depressão por causa disso, dessa cobrança de uma vida 100% feliz nas redes sociais, né? Que a gente acaba sempre olhando a grama do vizinho, a vida parece que de todo mundo tá bem e a nossa não tá. E cada vez tem aumentado também o quadro de depressão para essas pessoas que trabalham com a exposição. uhum. E até porque, e a gente tem que entender isso também, mas a pessoa tem uma vida perfeita e tem tudo e faz tudo muito bem e tudo mais. Só que essa pessoa, ela tem uma exigência que vem dela mesmo muito alta. É altíssima, né? E é uma exigência dela mesma, né? Dela com ela mesma, né? E aquilo que eu falei, eu vou repetir sempre isso, tá? Da tríade, né? Do pensamento sobre eu, sobre o mundo, sobre as pessoas. O meu pensamento sobre mim mesma já é tão exigente que se eu cometer um erro, né, vai ser horrível. Agora, se eu cometer um erro e alguém vê isso, aí piorou, né? Ainda mais quando a pessoa trabalha com a exposição. E é isso que a gente tem que começar a desconstruir, sim, né? Que a depressão, né? Os comportamentos suicidas não estão ligados ao quanto de sofrimento aquela vida possui nos meus parâmetros de sofrimento, né? O que eu acho que é sofrer, o que eu acho que é ruim, o que eu acho que é triste, né? E sim com os parâmetros da própria pessoa, né? Com as crenças que ela tem de como as coisas funcionam, como a vida deveria funcionar. Né? E esses altos padrões, eles realmente a gente vê isso, né? Quando a Uhum, gente vê algum famoso, algum escritor muito uhum, famoso que também acabou cometendo o suicídio. Então, a gente também tem que estar atento a isso, né? Não é só alguém que, sei lá, que diz para todo mundo que tá muito triste que vai se matar. E aí a gente se confunde, né? Porque aí quando fala, a gente acha que não é verdade, que não é um aviso. E aí quando acontece, entre aspas, do nada, a gente, mas o que será que estava acontecendo? isso que acontece, às vezes, quando tu sabe de alguém que, tipo, nossa, mas não aparentava, a pessoa não, né, tava sempre sorridente, como até a Lizzie comentou ali, né, de pessoas que ela conhece que estavam sempre cercadas de pessoas e que acabaram cometendo suicídio. Realmente é algo bem íntimo, né, da pessoa. Não tem como a gente julgar
aquele pensamento da pessoa, como tu disse, vai da crença dela, vai da vida dela, é uma coisa única dela, né? Não tem como a gente julgar, né, isso. Exatamente. E aí aqui vem essa questão. O que fazer quando alguém fala isso? Quando alguém, por exemplo, algum conhecido chega para mim e fala: "Ai, tô cansado da minha vida, tô pensando em me matar", ou qualquer outra coisa assim que remeta ao suicídio. Como é que a gente lida com esse tipo de fala, né, que a gente presencia? Importantíssimo, né? Eu vou falar primeiro, então, enquanto familiar, amigo, né, e conhecido, e depois eu vou falar um pouco sobre o que o psicólogo poderia fazer nesse momento, porque eu acho que é importante até para caso a pessoa pense em procurar ajuda, né? Uhum, Mas enquanto amigo, enquanto familiar, quando alguém tá me dizendo, olha, eu quero morrer, eu acho que minha vida tá péssima e E eu acho que essa é a solução. Eu acho que o mundo seria melhor sem mim, sei lá. Essa pessoa, ela realmente está sofrendo. A gente primeiro precisa entender isso. Ela está sofrendo e para ela chegar e falar isso para ti, né, muito provavelmente ela precisa de ajuda e ela está pedindo ajuda. Mesmo uhum, que talvez ela esteja em ambivalência, né, pensando se ela realmente vai tentar ou não, ela ainda está sinalizando que ela precisa de ajuda. Então, quase que num discurso ensaiado, mas é porque realmente é isso que a gente espera ouvir, né? Ou é isso que a gente gostaria de oferecer para a pessoa, é dizer, olha, eu me importo com o que tu tá sentindo, né? Eu quero saber, tá, mas por que tu acha isso? O que tá te levando a pensar isso? Né? Eu quero entender mesmo, eu quero saber, as tuas emoções são importantes para mim, né? Eu quero poder validar as tuas emoções, né? Então, se tu tá triste, ok, tu pode ficar triste e eu quero entender e quero tentar te ajudar nisso, né? Eu não uhum, quero que tu fique feliz do nada e que tu pare de pensar isso, né? Eu quero entender o porquê que isso está acontecendo e no que eu posso te ajudar. De repente, a gente combina que tu vai me ligar amanhã, uhum, tá? Né? Então, a gente pode fazer algumas combinações assim, talvez, quem sabe, a gente fica junto, mas aí quando a gente não tiver, tu me liga, né? Liga para algum amigo. E aí também ajudar a pessoa a procurar ajuda de um profissional. Mas é isso, sabe? É tentar validar o que a pessoa está sentindo. Por quê? Porque muitas pessoas, né? E a gente vê isso na clínica, óbvio, né? A gente aprende durante a vida inteira que eu expressar uma emoção ruim, negativa, não é tão interessante, uhum, né? Não, tipo assim, não é interessante para puxar uma conversa, não é interessante para as pessoas terem uma boa visão de mim, não é interessante, né? Enquanto homem, por exemplo, que eu diga que eu tenho emoções ruins, né? Que eu fico triste, que eu tô pensando em me matar. E aí a gente tem que começar a dizer que não, que é importante falar sim, que eu quero te ouvir, que tu não tá me incomodando, né? uhum, Não, tu não tá me incomodando quando tu fala isso, eu realmente quero te ouvir, né? E aí, enquanto profissional, né, enquanto psicólogo ou profissional da saúde, que escuta um relato desse, se for na clínica, por exemplo, a gente tem duas situações em que a gente quebra o sigilo, né? Que é quando a pessoa está indicando, né? Sinalizando um risco para ela mesma, para a vida dela mesma, ou risco para alguém, né? uhum, E aí, nesses casos, a gente pode, né, claro, a gente vai conversar com o paciente, né, tentar dizer para ele como é importante envolver a família nesse processo e tudo mais. A gente vai pedir ajuda da família, né, para identificar o que tem em casa, que daqui a pouco pode ser usado para fazer isso, né, identificar que momentos do dia parece que ela fica um pouco mais triste, né? E aí também a gente pode também combinar, né, e se compromissar com aquele paciente de dizer, ó, você pode me ligar em qualquer momento do dia, né? Se essa ideação suicida, né, virar uma intenção e virar um plano, se daqui a pouco você tem um plano, né, de como você vai fazer e o que tem que ser feito para que você faça a ação suicida, quando isso acontecer, você vai me ligar. E aí uhum, você vai me dizer qual é o plano, né? Para eu tentar te ajudar a interferir naquele momento, né? Então, e claro que em casos mais graves a gente
pensa numa intervenção de internação, Aham. né? Perfeito. E eu tava vendo aqui os comentários das meninas, né? E eu também hoje, quando tava me preparando para essa live, também eu pensei, né? Como a gente tá falando, é um assunto bem delicado, mas exatamente por isso, né? Como você tá falando, a gente às vezes tá aqui, de repente passa pela live e diz, ah, estão falando sobre Setembro Amarelo, não quero ver, não quero ouvir falar sobre o assunto, né? Como a gente tem essa coisa de não querer saber desse lado negativo, de sentir essas emoções, porque logo que começou a pandemia mesmo, eu também falei que eu fiquei alguns dias off, porque eu me permiti sentir aquela angústia que eu estava sentindo, me permiti ficar triste, porque eu tinha que sentir aquilo, não adiantava eu guardar para mim. E como a gente tem essa dificuldade, né, de expressar, de falar essas coisas que, ai, a gente pensa, ai, não é uma, ou como as meninas estão falando, as pessoas não levam a sério, acho que é uma bobagem. E que muitas pessoas falam, né, que a depressão é o mal do século, porque é uma coisa muito difícil da gente lidar, porque, como tu disse, é uma coisa muito peculiar. Às vezes a gente olha para a pessoa do lado, a pessoa tem tudo, né? Tudo que a gente imagina, ah, ela tem tudo para ser feliz, mas ela não é feliz, né? Ela tem alguma coisa que desencadeia uma depressão nela. Então, fica mais difícil da gente diagnosticar, né? Porque não é uma coisa que a pessoa está gripada, ela tem o sintoma da febre, da tosse. Não, né? A depressão tu não consegue ter algo assim muito palpável, porque cada um, pelo que tu falou, né, se manifesta de um jeito. Então, como é Uhum. importante a gente falar sobre isso aqui e abrir a nossa cabeça também para refletir sobre esses aspectos, né? E levar a sério esse assunto que é de suma importância, né? Que é a prevenção do suicídio e a valorização da vida. Uhum. E realmente é claro que é um tema muito difícil de falar e é desconfortável, porque ele faz a gente pensar na morte, né? Uhum. E a gente já não gosta de pensar nisso, mesmo sabendo que isso vai acontecer em algum momento. É a única certeza que tem, né? Exato, e mesmo assim a gente não gosta de falar sobre isso. Então imagina quando é algo que remete a muito sofrimento, né? Que remete a muito desamparo, desespero, né? Um ato de desespero. A... E aí eu tinha falado antes, né, que o suicídio ele não acontece só um depressivo. E alguém falou ali, né, que o depressivo não fica só triste pelos cantos, pode ser alguém vaidoso e tudo mais. E ele pode não estar nem, né, não pode nem ter o diagnóstico, não saber que tem, ou não ter o diagnóstico de depressão, por não encaixar naqueles sintomas todos, mas a ideação, né, suicídio, os pensamentos sobre morrer, às vezes estão frequentes. E aí acontece uma situação lá que é o que realmente, o que desencadeia, né? E isso pode realmente acabar acontecendo. E a gente precisa falar sobre isso. Quando eu falo isso do sofrimento, né, que é aquilo de desamparo, né, uma coisa que está muito ligada ao suicídio é a desesperança, né? Uhum. Quando eu não tenho mais esperança em dias melhores, né? Eu acho que realmente não tem como isso melhorar, né? Eu acho que eu não consigo ver nada além disso que eu tô vendo agora, eu não consigo ver um futuro lá pela frente. E aí, como que tu vai falar para uma pessoa, né? E ainda respondendo a pergunta de como que Uhum. eu ajudo, né, alguém? Como que eu vou falar para a pessoa assim, ó, não, vai dar tudo certo. Quem sabe a gente toma uma cervejinha e aí tu esquece isso, vai dar tudo certo. Amanhã a gente começa a planejar daqui como é que vai ser os próximos meses. Como que tu vai falar para alguém que não consegue ver esperança em melhorar pelo menos a rotina, que é acordar, sair da cama e tomar um café, né? Que tudo vai ficar bem, né? Com certeza ela vai dizer, ela, né, ela vai pensar, não, não tem como as coisas tudo dar bem, né? Não tem como, né? Não tem mais esperança de que algo possa melhorar. E tem a ideia errada às vezes também da pessoa, né, que tenta o suicídio, de que ela realmente está livrando as pessoas ao redor de ter que lidar com o sofrimento dela, que nem ela consegue lidar. E aí, como é que as pessoas, né, como se fosse um grande
um grande incômodo, né? E aí por isso que eu disse aquilo de tentar validar a emoção e tudo mais, porque a gente tem algumas lógicas erradas de pensamento que nos dizem que as emoções negativas são muito insuportáveis. Eu não vou conseguir. É insuportável sentir tristeza, né? E, e aí a gente vai tentando lidar com isso com comportamentos às vezes que são destrutivos também, né? Uhum. Eu bebo em excesso, eu tô muito estressado, eu pego o carro e ando, né? Também são comportamentos Com destrutivos que é para as coisas. Exato, então tudo para eu não lidar, não bater de frente com aquela emoção que é negativa, né? Mas por quê? Porque eu tenho aquela lógica de que as emoções negativas são insuportáveis, eu não consigo tolerar aquilo, Uhum. aquilo é intolerável para mim, né? E é isso que o comportamento suicida quer se livrar, é isso, né? Não é a pessoa está sendo egoísta e não tá. Não, não é isso. É se livrar de um sofrimento e de uma coisa muito difícil de mudar, assim, né? De Uhum. falar que as emoções ruins são toleráveis e que, na verdade, viver, né? Nós, seres humanos, a gente mais vive em sofrimento do que em alegria, em prazer, né? Alegria e prazer é o que a gente está buscando sempre, Uhum. né? Mas, na verdade, a gente vive num sofrimento eterno, assim, né? A gente tem questões problemáticas todo o tempo, né? E a gente tem que ficar lidando com isso o tempo inteiro. Isso é... Só que, claro, a gente ainda busca prazer e alegria nas coisas, né? A gente ainda busca satisfação. E a pessoa que está nesse nível de sofrimento já talvez não vê mais prazer e alegria em quase nada, né? Então, a Exato. gente tem que começar devagarinho a tentar identificar, olha, algumas coisas, né? Alguma coisa deve te despertar alguma esperança, Uhum. né? Buscar resgatar essa esperança que a pessoa perdeu, né? Aqui a Fernanda comentou, né? As redes sociais podem ajudar na manutenção da depressão, pois somente vemos pessoas felizes e as pessoas não conseguem viver aquilo. Sim, a gente estava falando até antes sobre essa questão, né, das redes sociais. Hoje em dia tem muito mais isso, né, das pessoas estarem compartilhando suas vidas. Mas é que eu digo, é que nem eu falo assim, dificilmente a gente vai postar uma foto triste, né? Vai postar alguma coisa ruim, porque não é algo que a gente se sente confortável em falar, mas eu mesma, falando sobre essa questão da autoaceitação, que eu conversei aqui há poucos dias com a Luísa e que eu desabafei sobre algumas questões, até nesse processo de desconstrução de alguns valores que eu tinha antes e que agora eu já não tenho mais, isso também me trouxe um sofrimento, né? Porque eu pensei, nossa, como é que eu fazia isso? Como é que eu fazia aquilo? E tu começa a ver que a tua vida muda muito drasticamente, os pensamentos, e isso traz um sofrimento, porque tu fica Uhum. pensando como é que eu vou levar isso daqui pra frente, né? Eu vou fazendo uma terapia agora com a Andressa. Sim, foi muito louco, assim, porque ao mesmo tempo em que eu tava buscando essa mudança, veio um sofrimento junto, porque eu vi que realmente as coisas não eram, de repente, como eu imaginava. E agora, aquela hora que tu falou da depressão, quando eu tive depressão, eu desenvolvi toque por compras. Tipo, eu comprava, na hora eu tava feliz, mas a partir do momento em que eu chegava em casa, eu guardava as coisas com sacola, escondia, né? E aquela minha felicidade acabava. E ela só ia voltar a hora que eu realizasse uma outra compra, né? E aí foi diagnosticada, porque as pessoas falavam, ah, não, é bobagem, é bobagem, é bobagem. Até que chegou um limite que a minha família viu, não realmente, porque eu comecei a ter alguns pensamentos também de, ai, não quero mais viver, sabe? Né? Não queria sair Uhum. da cama, só queria dormir, não queria fazer mais nada. E aí sim, a minha família entendeu, não, ela realmente ela tá com depressão, ela tá com uma doença, vamos procurar ajuda com um psicólogo, com um psiquiatra. E aí foi que eu consegui. Mas como é importante que a gente verifique, entenda isso, né? Porque às vezes a gente não quer falar. Eu mesma não conseguia me comunicar com a minha família sobre aquilo que eu estava sofrendo. Então, como é importante a gente falar sobre esse assunto também para que pessoas que estejam vindo, que tem alguém à volta que nota uma mudança de comportamento, chegue na pessoa e pergunte, né? O que está acontecendo? Por que tu
não tá levantando mais, porque tu não tá tendo aquela energia que tu tinha, né? Então, por isso que é muito importante que a gente aborde isso para que a gente consiga diagnosticar e auxiliar pessoas na nossa volta, né, sobre esse assunto, né? Evitar que possa vir algo mais sério. Exatamente. Aqui, ali, E pode pode falar. falar. Não, a Lísia perguntou se a automutilação pode ser um sinal de, de uma ideação suicida. A automutilação, ela é bem difícil de identificar como um sinal de ideação suicida. Por quê? Porque algumas pessoas fazem, né, esse comportamento da automutilação para aliviar algum sofrimento também, mas para aliviar alguns pensamentos, e até para se sentirem conectadas com o corpo, porque o que acontece às vezes é uma desconexão dos pensamentos do que eu estou sentindo. E aí, às vezes, a mutilação pode acontecer por conta disso, e não Uhum. necessariamente por uma intenção, né, de se matar ou de morrer, né? É Então, curador também. exato, exato. Então não tem como dizer que sim né? Uhum. Mas também que de descartar que possa ser. Até a gente pode falar rapidamente assim de alguns sinais, né? Para tentar identificar Isso é a última, um era uma risco. a última pergunta, a questão dos sinais, né? Quais são os sinais principais? O isolamento, foi a primeira coisa que eu falei, né? O isolamento, porque a busca do isolamento, se a pessoa tá sofrendo, né? Ah, mas se ela tá triste, por que ela não pede ajuda e não vai, sei lá, fazer alguma coisa? É justamente por aquela tríade dos pensamentos, né? De achar que ela tá incomodando, de que ela é culpada pela condição em que ela está, que ela não consegue fazer as coisas, né? Ela vai perdendo o prazer e a vontade de fazer atividades que ela fazia, então começa a ficar realmente mais isolada, e isso acaba reforçando os pensamentos, né? Uhum. Tipo assim, eu acho que a pessoa não gosta muito de mim, aí eu me isolo, eu acabo reforçando, porque a pessoa pode ficar incomodada, esse é um sinal importante, né? Ah, eu não tenho vontade de falar com ninguém, eu quero ficar sozinha. E daí, de vez em quando, às vezes pede ajuda, mas daqui a pouco ela se isola novamente, porque é muito difícil fazer esse movimento. Então, os comportamentos agressivos que eu falei, principalmente em criança, né? Irritação, irritabilidade, mas daí no adulto, pode ser comportamentos agressivos nos comportamentos de risco, né? Quando ele acaba bebendo muito Uhum. ou né, cometendo algumas infrações, alguma coisa assim nesse sentido, né? Que são esses comportamentos de risco que acabam levando a consequências que também são ruins, né? As falas, né, as conversas sobre o querer morrer, né? O porquê será que faz sentido continuar vivendo? Por que a gente tá aqui, né? Faz sentido Uhum. continuar vivendo? Então, mesmo que for a pessoa não deixar claro ali, dizendo, eu quero morrer, mas dar uma atenção para isso, né? Quando surgir esses tipos de conversa, né? Sentimento de culpa persistente, a pessoa está sempre dizendo, a culpa foi minha, eu tô me sentindo muito culpada, né? Uma sensação de desamparo, né? Desespero, dizer, eu não sei se eu aguento sentir tudo isso que eu tô Uhum. sentindo, né? E aí, em casos mais específicos, assim, e normalmente com pessoas bem mais velhas, despedidas, né? A pessoa começa a se despedir, né? Começa a providenciar algumas coisas da casa ali, porque acha que daqui a pouco. Aí a fala não, daqui a pouco pode acontecer alguma coisa, então já vou deixar tudo organizado, né? Em casos de idosos, às vezes acontece até de fazer testamento, né? Para já organizar, né? Isso tudo que eu tô falando faz parte do planejamento, né? Uhum. Então, às vezes é isso. Se a pessoa começa a falar muito, tu pergunta, tá, mas tu já pensou mesmo? Daí, já pensei, já tive até ideias do que eu poderia fazer para isso, né? Aí são sinais bem importantes
E aí a gente precisa fazer aquilo, né? Validar as emoções, validar o que a pessoa está sentindo e procurar ajuda. Validar. Então, validar essa questão que tu diz antes de não falar que é uma bobagem, sim entender e validar aquela argumentação da pessoa, não dizer, ah, é uma bobagem. Sim, questionar por que daquilo e continuar a conversa para que se tente achar uma solução. Exatamente. Tá, perfeito. Aqui a Lisa falou sobre a questão da automutilação, mas já fica como um alerta, né? Se a pessoa de repente se automutila, já fica como um alerta também. Também para procurar ajuda, né? Principalmente porque aí a gente poderia, de novo, né? Ah, será que eu tô fazendo isso para chamar atenção? E aí, se é para chamar atenção, é para chamar atenção de algo que não está, né? Que está acontecendo e que não está certo, né? Tem algo ali que precisa realmente dessa atenção. Então, depende de cada caso, Hum, mas é bem isso, né? Vale a pena também ficar atento. perfeito. Andressa, tu falou que tinha perguntas para ti também, né? Teve pergunta para ti? Sim, eu selecionei duas perguntas assim. Ah, Na verdade, uma delas é muito parecida com uma que tu já fez. Então, acho que eu vou juntar as duas juntas, né? Que é se tem como superar a depressão sozinha, né? uhum, E aí, eu não vou responder tipo assim, não, de cara, né? Porque parece que daí não tem. O tratamento nunca vai ter fim, né? Quando na verdade não. O tratamento ele se inicia com a intenção de que o paciente consiga depois se ajudar sozinho, né? Mas olha só, vamos pensar, né? O tratamento da depressão envolve uma mudança global de hábitos. Né? Então, ter uma vida mais saudável, a gente já sabe que ajuda, fazer atividade física, ter uma boa alimentação, né? Só que aí, mesmo em depressão leve, né? Mesmo em casos leves de depressão, todos aqueles sintomas que eu falei anteriormente estarão presentes, uhum, né? Perda de apetite, sono alterado, e aí falta de concentração, falta de atenção, perda de energia, né? Então, como que a pessoa vai conseguir sozinha, né, fazer essas mudanças de hábitos se o próprio diagnóstico dela, né, impede que ela consiga fazer isso? Mas aí o mais importante, né, daí a outra pergunta é quando buscar ajuda, né? uhum, O mais importante é identificar que no quadro depressivo o principal de tudo e o que mantém, né, que faz tipo a manutenção do quadro para que ele seja mais difícil ainda de sair dele, é os pensamentos, né? São os uhum, pensamentos. Então, quando começar a identificar que está tendo uma mudança de pensamento, né? Eu estou começando. Antes eu não pensava isso sobre as pessoas, agora eu começo a pensar, né? Eu começo a duvidar. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa nada a ver e vem um pensamento invasivo e o meu humor muda, né? Eu acabo mudando de humor rapidamente, né? O pensamento quase que fica martelando ali, né? Dizendo alguma coisa ruim sobre mim mesma. uhum. Aí é um bom momento de buscar ajuda, né? Porque os pensamentos negativos, assim, esses sobre mim, sobre o mundo, sobre como as coisas funcionam, é que vão me deixando mais isolada, é que vão fazendo eu começar a não ver mais sentido em fazer as coisas que antes eu fazia. E aí uma coisa vai levando a outra coisa, e aí todos aqueles sintomas juntos, né? Uhum. É difícil interferir nisso sozinha. Então, sim, tem que buscar ajuda, né? Porque é muito difícil, não que seja impossível, mas é muito difícil fazer isso sozinha. Né? É, até como eu estava relatando sobre essa minha desconstrução toda, até eu comentei com as seguidoras que é o momento de eu procurar ajuda, né, com uma terapia para conseguir desabafar, porque realmente a gente fica, como eu falei ali, eu fiquei, sabe, bem como tu disse, a gente fica pensando, ah, por que isso, por que aquilo, né? Então vem esses questionamentos que tem sim que procurar alguém para auxiliar nesse processo de transformação. Para mim é uma transformação, né? Mas pode ser que para outra pessoa seja alguma coisa mais negativa, né? No caso, Uhum. outro tipo de mudança. E eu tô vendo aqui, a Lizzie também falou sobre
a afilhada dela que tá tendo ansiedade, e até depois eu vou combinar com vocês pra gente marcar um outro papo de segunda pra gente falar sobre essa questão da ansiedade nas crianças, porque eu, como mãe, vejo que é uma preocupação geral. Claro que não é esse assunto da nossa live de hoje, né? Mas para a gente combinar, porque como a ansiedade está vindo agora, principalmente nesse momento, para as crianças, né? Para essa nova geração, já tem essa ansiedade que eu, pelo menos na minha infância, não me recordo de ter tido essa ansiedade que hoje em dia as crianças têm, Uhum. né? Até pela internet, essa coisa que fica, ai, sem o celular, sem o computador, e já aí já gera um pânico, né? Então, vamos combinar para fazer uma live sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que as mães que me acompanham também vai ser bem enriquecedor, porque a gente às vezes não sabe como lidar, né, com o filho nesse momento todo, né, nessa angústia que, como tu disse, é mais difícil a gente ver os sintomas da ansiedade, né, na criança. Às vezes, de repente, tu pensa que é um problema com outra criança que brigou, e não, é algo mais sério, né? Não é simplesmente Uhum. uma bobagem, como a gente fala. Sim, vamos marcar, sim, com certeza. E eu só queria fazer um comentário sobre que tu falou bastante de ti ali, né? Se abriu ali, isso é legal, eu gosto muito disso. E daí tu, em algum momento, acho que foi antes, não foi agora, em algum momento disse, né, de desconstruir muitos pensamentos que tu tinha e que isso teve um resultado bom, apesar de que no momento não é bom, porque é Exato. desconfortável, né? E, e é bem nesse sentido que a gente começa a trabalhar e, na verdade, isso é tão difícil, né? Porque é Uhum. bem isso. A gente formula as nossas crenças ao longo da nossa vida e aí chega um momento, talvez, ou não, mas que aquilo parece que não tem alguma coisa que não tá legal, assim, né? Que Uhum. aquilo parece que não faz mais sentido. Só que aquilo é de tanto tempo, é uma crença que eu tenho de mim mesma há tanto tempo e que as coisas funcionam assim e tem que funcionar. Eu nem sei porque que eu me comporto daquele jeito, mas eu acabo me comportando. E aí chega um momento que talvez isso incomode. E é ruim, mas que bom. É. E aí, nesse processo de mudança de comportamento, também é sofrido, né? Também é desconfortável, né? Até tu conseguir entender a ajuda que tu tá recebendo e o porquê que tem que modificar isso, tudo mais. É bem sofrido, né? Então, só o último comentário, assim, às vezes, um quadro depressivo ou até, né, uma ideação suicida, às vezes pode aparecer depois de uma situação que é muito boa. Uma Uhum. mudança muito boa na vida, né? Ah, eu adquiri meu apartamento, eu me casei, eu tive um filho. E aí, depois disso, algo aconteceu e eu acabei tendo pensamentos muito ruins e acabei talvez desenvolvendo um quadro depressivo ou uma ideação suicida ou até mesmo uma tentativa. E isso a gente, né,